Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Se o parlamento reflete a sociedade, então as mudanças e possibilidades trazidas pelo avanço da inteligência artificial estão espelhadas também na Câmara. A chamada inteligência artificial tradicional já permite há algum tempo automatizar processos. A IA generativa, aquela popularizada pelo ChatGPT, possibilita também elaborar conteúdos. Para nos falar um pouco mais sobre os usos, impactos e limites da inteligência artificial nas atividades do Parlamento, recebemos hoje no Ponto de Vista a coordenadora de Inovação Digital, Governança e Estratégia da Câmara dos Deputados, Patrícia Almeida. Ela também é coordenadora do RUB de Ciência de Dados da União Interparlamentar, grupo que elaborou um grupo de diretrizes para IA em parlamentos. Além disso, Patrícia se dedica à pesquisa sobre o uso ético da IA no Laboratório de Inovação e Serviços da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Raquel. Um prazer. Então vamos lá. Como as ferramentas de inteligência artificial vêm sendo usadas nos parlamentos pelo mundo e o que a IA generativa tem trazido de mudança nesse uso? O parlamento é um espelho do que já acontece nas outras organizações. Então, os parlamentos começaram com a IA tradicional. Ela era utilizada para assessorar as pessoas que estavam ali construindo as propostas, né, dos projetos de lei, para chats, para chatbots, interagindo com os portais. Algumas vezes, aliás, o uso mais difundido nos parlamentos é a transcrição de voz para texto nas sessões plenárias. Foi, assim, o grande início da IA nos parlamentos. Mas, assim como o resto do mundo, também a IA generativa chegou e aí houve uma popularização, saindo da esfera que era só da TI para as outras áreas, né? De uma maneira não sistematizada, porque as pessoas tinham acesso àquilo ali, e aí elas passaram a usar a IA generativa para sumarizar textos, comparar minutas, né? Fazer também até transcrições, até os chatbots que existiam nos sites dos parlamentos com a IA tradicional, agora ele está sendo passado para a IA generativa. Então eu diria que nesse momento há uma grande transição que ainda requer uma estruturação, uma sistematização para esse novo universo. Tá certo. E no caso brasileiro, na Câmara dos Deputados, quais eram os principais usos e o que se projeta daqui para frente? Aqui na Câmara, o nosso primeiro uso de sistema de IA foi em 2013, quando a deputada Mara Gabrilha assumiu e nós adaptamos todos os sistemas do plenário para que ela pudesse participar das sessões plenárias, votar com o movimento da cabeça, dos olhos e da boca. Mas só em 2018 nós lançamos o Ulisses, que é o conjunto de algoritmos de sistema artificial, de uma maneira mais sistemática, e aí a cada ano novos algoritmos estão sendo lançados. Até então, o Ulisses só tem algoritmos da IA preditiva, a IA tradicional, auxiliando no site aos cidadãos a encontrarem ali uma reorganização automática de todo o conteúdo do site de acordo com temas, né? Você pede ali educação e ele já organiza as sessões em comissão, que esse tema foi discutido, pegando imagens, legislação, projetos de lei, enquetes sobre aquele assunto. Foi o nosso primeiro uso. Depois nós passamos para utilizar nas enquetes. Diferente da maioria das enquetes, na Câmara, nossa enquete ela não pergunta só se o cidadão é a favor ou contra um projeto de lei. Nós questionamos também, nós damos a oportunidade do cidadão colocar um texto livre, onde ele redige ali comentários positivos ou negativos na percepção dele sobre trechos daquele projeto de lei. Então, o Ulisses tem um módulo para analisar esses aspectos positivos e negativos e apresentar isso aí para a equipe da comunicação social, para ela organizar e fazer isso chegar às instâncias, né, que tem o domínio ali da interferência do projeto de lei e também ao cidadão.
Passamos também, dentro ali da esfera do assessoramento legislativo, na construção dos projetos de lei, a usar também IA para distribuir automaticamente a demanda pela construção de um estudo técnico para suportar um futuro projeto de lei ou um novo projeto. Então, há ali uma solicitação que venha de um gabinete parlamentar, que venha de uma liderança, e isso chega na consultoria, a IA lê, interpreta esse tema e faz a distribuição de acordo com aquele grupo de consultores mais, vamos dizer assim, mais preparados. Parece ser simples, mas acontece que, na medida que o tempo passa, os temas abordados pelos projetos de lei estão ficando mais complexos. Temas, eles estão se mesclando com novos temas. Então, precisa ali uma interpretação sem viés, né, de qual seria o melhor grupo. Uma vez que chega o projeto de lei para ele ser, para a construção do estudo técnico ou ele ser redigido, nós também oferecemos a possibilidade do consultor otimizar muito a sua pesquisa. Então, o Ulisses tem um módulo que pesquisa por similaridade, não é por palavra-chave, outros projetos de lei ou outros estudos técnicos que tangenciem esse assunto. E assim poupa muito tempo daquele consultor. Também temos alguns módulos do Ulisses trabalhando com agrupamento de emendas de orçamento, foi agora o primeiro uso, para facilitar. Às vezes você tem centenas de emendas chegando em pouco tempo, facilitar para o consultor ver aquelas que que compartilham ali o mesmo pensamento, mesmo que a escrita tenha sido um pouco diferente. Temos também transcrição de voz para texto, do que está sendo passado tanto nas comissões quanto em plenário. Novos módulos do Ulisses aí estão acontecendo. Só que também passamos agora para essa transição, IA generativa. Então, nós iniciamos uma série de testes com várias plataformas dessas Big Techs que têm serviços de IA generativa, analisando como é que nós poderíamos construir prompts que atendessem a critérios de ter o mínimo de alucinação, ter o mínimo de viés, que esses prompts embutam, né, ali uma análise dos manuais da casa, do regimento, só para contextualizar. Se eu peço para uma IA dizer, se eu coloco um prompt para ela me fornecer um resumo de um projeto de lei, e isso vai para um consultor, eu tenho que dizer que isso é aderente ao regimento, à técnica de redação legislativa, né? Sai um resumo. Se eu digo que é para ser colocado para a imprensa, para a agência, Câmara, eu já tenho que atender às regras de redação da comunicação social da Câmara. Então, todos esses testes a gente está fazendo para poder entrar de forma mais responsável, mais sustentável. E, assim, como que a gente pode usar, né, todas essas possibilidades da IA generativa sem comprometer a segurança? Assim, a proteção de dados ainda é uma questão importante. Como que a gente pode assegurar isso? Proteção de dados, né? Dados é extremamente importante, Raquel. Quando nós vamos ter essa preocupação numa aplicação responsável, nós temos basicamente que escolher quais são os princípios que a organização quer priorizar. De uma maneira geral, proteção de dados não apenas dados pessoais precisam ser evitados em qualquer sistema de IA, porque eles geram muito a possibilidade de constrangimento. No caso da IA generativa, o que você colocar lá como instrução que tiver um dado pessoal, ele vai para a nuvem. Se alguém perguntar depois, isso pode ser utilizado. Já houve casos assim reportados em outras organizações. Mas não apenas a proteção de dados pessoais. Qualquer informação classificada da organização, qualquer informação que tenha algum nível de reserva,
que tem uma classificação que ela não pode ser pública pelo regimento, seja qual for, ela não pode ser submetida, né, ali para um prompt de IA generativa. Privacidade é o primeiro deles. Transparência é uma outra questão que existe para qualquer sistema de IA, a preocupação de que existam ali registros, né, do propósito daquele sistema, quem autorizou, quais as decisões tomadas, minimamente ali quais os módulos que foram usados, mas no caso da IA generativa é uma preocupação maior, né? Nós temos que promover que ela apresente as fontes desses dados. Então tem uma série de técnicas que você começa a interagir com ela de forma que você exija, eu quero que você só me forneça dados com fontes, eu vou verificar essas fontes. Tem organizações, inclusive, que pedem para que nem faça o resumo do texto, me dê só os links. E você tem que começar a perceber se esses links estão vindo enviesados também. Então, transparência é uma questão, ainda dentro de transparência, uma grande preocupação de que no caso do uso dos assistentes virtuais, que não haja uma confusão, que não se provoque uma confusão no usuário dele ter dúvidas se ele está falando com um sistema ou com uma pessoa. Precisa haver clareza, né? Mesmo que se dê o nome daquele assistente virtual, o nome de uma pessoa, mas que haja clareza se é um sistema ou uma pessoa. Temos ainda toda a preocupação, que é também um princípio ético, com vieses, né? Os vieses e alucinações. Os vieses, eles estão na nossa vida, quem não tem, né? Ele é um resultado da nossa jornada, mas eles entram por meio dos sistemas, eles entram e estão ali nos dados. Qualquer sistema que nós fazemos aqui, nós mergulhamos nas bases de dados para ver se ela existe alguma coisa que deveria estar representada e está subrepresentada, se está ou super representada só num canto. Por exemplo, eu estou fazendo um sistema que eu fiz todo o processo de aprendizagem usando uma comissão. E na hora de implantar, eu implanto em todas as comissões. Então, há uma probabilidade de algumas palavras que tinham um peso muito grande para essa primeira comissão, elas têm um peso diferente nas outras. Se eu uso o trabalho para uma comissão, ela pode ter um significado e para outra não. Então, só isso eu tenho que tomar cuidado, só como um exemplo, né, que eu preciso verificar a possibilidade de um viés, de uma inclinação. E aí, no caso da IA generativa, uma preocupação a mais, porque basicamente a diferença é que ela foi treinada pelas Big Techs, né, não foi treinada por nós. Então, nós não sabemos que dados, que condições estavam esses dados do treinamento. Então, nós temos que provocar naqueles prompts, provocar um diálogo, me dá mais isso, procure mais fontes de institutos que tenham tal informação, ou dados abertos de tal instituição. Você vai forçando para você extrair mais coisas do que a primeira resposta. E aí é um grande aprendizado que nós temos, tratar com IA generativa não é uma conversação, não é de pergunta e única resposta, é um diálogo. Você tem que sair ali, refinando, até você dizer, pronto, esse é o prompt ideal. Então, se a área toda vai usar, todo mundo, pessoal, usa esse prompt que foi testado, ele traz menos alucinação, menos vieses. E por aí vai. A segurança, ela também chega com a preocupação de que proteger os dados que vão ser utilizados, né, pela IA. Porque se eles, né, dão todo o resultado, um ataque cibernético não é ao sistema em si, é aos dados que tem, né, que compromete o resultado. Recentemente foi publicado um conjunto com as diretrizes, né, para auxiliar os parlamentos no uso da IA. Você poderia explicar para a gente quais são essas principais diretrizes e por que isso é importante? Ok.
nós coordenamos, né, o Hub de Ciência de Dados da União Interparlamentar. Ele é composto por 35 parlamentos. E aí nós construímos um conjunto de guias que juntos, né, a ideia é promover boas práticas, independentemente da existência ou não de uma lei em cada um desses países. Outra preocupação que nós tivemos é que fosse modular, flexível, de maneira a poder ser implantado num parlamento pequeno, com pouca estrutura, ou num parlamento maior. E de uma maneira geral, o que o guia fala? O que os guias dizem? Como você vai implantar uma política? O que deve ter uma política de IA? Você vai construir uma estratégia para IA, para o seu parlamento? Quais as preocupações você tem que ter? Você vai trabalhar com os seus dados, com dados de outro local? Que preocupações você tem que ter, que ações você tem que ter de cuidados com os seus dados? Na parte de segurança, quais são os principais ataques cibernéticos a sistemas de inteligência artificial? Como você se proteger? Na parte de análise de riscos, né, a maioria das propostas de legislação, elas se baseiam em risco. Como você fazer um questionário de avaliação do nível de risco do sistema que você vai implantar? Como você detectar, tem capítulos só de como você detectar vieses. Super difícil. Dezenas de tipos de vieses e por aí vai. Então a ideia é dar a possibilidade, né, do parlamento escolher ali quais as áreas que ele precisa avançar logo. E aqueles que já começaram, né, como traçarem uma estratégia mais arrojada. Recentemente aqui no Brasil, né, o Senado aprovou uma proposta de regulamentação de IA, que agora está para ser votada na Câmara dos Deputados. Na sua opinião, qual a melhor forma e caminho para regulamentar essa tecnologia? É interessante, muito boa essa pergunta, Raquel. A regulamentação, eu acredito numa regulamentação que não venha só da legislação, do hard law. Ela tem que vir do soft law, de normativos internos das organizações, né, de resoluções internas, de manuais, de processos, boas práticas estabelecidos. Então, o ideal que o mundo todo está caminhando é para o casamento. Agora, focando na legislação, nós temos, de uma maneira geral, a legislação que aconteceu em alguns países vertical, especializada no nicho, legislação só para reconhecimento facial, só para utilização de veículos autônomos, ou só para utilização de drones, ou só para tratar de uso da IA na parte militar. Então, ela é bem específica naquele nicho. E a proposta brasileira, que se assemelha muito com a europeia, ela é horizontal, com o propósito de pegar vários tipos, né, ou todos os tipos, né, conhecidos até então. E aí, de acordo com a classificação desses riscos, há ali recomendações específicas. Eu gosto muito dessa proposta. O ponto de equilíbrio é você saber o que você considera como alto risco, como baixo risco. É esse ponto que precisa ser ajustado em cada país de acordo com cada realidade. Mas o que eu imagino que está acontecendo é um ponto que nós temos discutido entre os parlamentos lá do Hub. Muitos países estão indo mesmo para a legislação horizontal, como a brasileira, que pega vários tipos, mas o que nós percebemos é que não tem como. Mercados específicos vão exigir complementos verticais. Então, a indústria farmacêutica, ela vai exigir regras próprias, como em alguns países tem. A indústria de veículos autônomos, então eles vão se complementar. Né? Isso aí vai evoluir, como você já tinha previsto, não tem fim. Paralelo a tudo isso, um grande foco das organizações para construírem os seus normativos, prepararem seus processos, para
contextualizar, né, o que a lei está colocando para a sua realidade. E cada um tem uma realidade diferente. Então, eu acredito no casamento da legislação com os procedimentos e acredito que a abordagem orientada a riscos, ela vai ser acrescida com o tempo, com algumas abordagens específicas em algumas áreas de conhecimento. E só para a gente terminar, né? A gente sabe que a tecnologia avança rápido e nem sempre o setor público consegue acompanhar essas inovações pela burocracia, pelo custo. Como contornar essa situação e colocar o parlamento atualizado nessas questões de inteligência artificial? Esse é um desafio geral no mundo todo, porque inovar é ter apetite a risco, né? Mas o que nós temos feito aqui é apostar nas pessoas, investir nas pessoas, investir em equipes, não só na área de TI, que tenham ali algum conhecimento, até mesmo para você contratar, você precisa ter um conhecimento prévio, mas investir em literacia, em conhecimento sobre dados e sobre boas práticas de uso da IA em todas as unidades. É o que nós acreditamos. Feito isso, então você consegue ter mais agilidade, né, em alguns testes, em alguns laboratórios, ter mais percepção do que vale a pena investir e não gastar muito mais para um retorno que venha depois. O que nós temos orientado para os parlamentos é comece pequeno, mas comece naquilo que o retorno venha, porque você já vai ver os erros, que você já aprende com aqueles erros, e isso aí envolve uma nuvem, né, um conjunto de pessoas que vão com você. E não é a TI, mas todas as áreas de negócio. Ok. Obrigada, Patrícia. É um prazer, Raquel. Então, hoje o Ponto de Vista recebeu a coordenadora de Inovação Digital, Governança e Estratégia da Câmara dos Deputados, Patrícia Almeida. Se você quiser rever ou compartilhar essa entrevista ou qualquer outra edição do Ponto de Vista, basta visitar a página câmara.leg.br ou acessar nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.